Alô, meu amigo da Paiquerê, amigo da 91,7, um grande abraço ao amigo que está nos acompanhando apenas com som, um grande abraço também a você que está no YouTube ou no Facebook acompanhando com som e imagem, também Paiquerê 91,7. Mais um sábado, mais um Paiquerê Rádio Opinião Especial e mais uma vez Lino Ramos com a gente aqui. Tudo bem, Linão? Tudo bem, JB? Um bom sábado, um bom dia a todos. E a gente vai falar de algo tão importante, né, que tem a ver com a nossa vida. Infelizmente, como aconteceu no carnaval, mais uma vez a gente apresenta números, estatísticas e geralmente esses números são negativos. Falando um pouco sobre trânsito, conscientização, educação é sempre importante. É verdade, sem dúvida. E orientação também, às vezes até a gente esquece, né? O cidadão não se lembra de muita coisa, as orientações que são fundamentais e às vezes até podem salvar uma vida. Por isso, como disse o Lino, o assunto hoje é realmente o trânsito, é a polícia, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Então a gente recebe com muita alegria a Franciele Ursi Soares Souza, que está aqui conosco. Bom dia, Franciele, muito obrigado pela presença. Imagina, bom dia a todos que nos acompanham. É ótimo estar aqui nessa manhã de sábado, compartilhando com vocês um pouco da nossa história e do nosso trabalho. Tá certo. E também o Vanderlei Giuliani também está aqui conosco. Bom dia, Vanderlei. Bom dia a todos. Geralmente a gente é ouvinte, né? Agora a gente está aqui participando, bem bacana. Está muito feliz de participar aqui. Bom, e a gente fica muito feliz também de saber que é ouvinte. Conhece o programa? Conhecemos o programa. Vocês são de Londrina, não? Você é de Londrina, Franciele? Nasceu Sim, aqui? nascida e criada pé vermelho, É né? Como a gente isso, que fala, bacana, é. assim, daqui de Londrina mesmo. E quando entrou na polícia? Eu entrei em 2011, fui lotada inicialmente em Santarém, no Pará. Paguei uma etapa lá no norte, uma experiência muito positiva que eu trago, assim, uma bagagem e não tem comparação que eu vivi lá, é uma outra realidade e me deu suporte para conhecer e viver coisas que eu trago no meu coração e trago na minha experiência. Que bacana. Mas a preparação e o estudo foi aqui? Foi sim, eu fiz cursinho, parei de trabalhar um tempo para focar nos estudos para conseguir passar. Comecei inicialmente em 2008 e o primeiro concurso que eu fiz foi em 2009. Esse concurso ele ficou parado por um tempo e deu prosseguimento quando eu entrei em 2011. Que Aí eu fui para o bacana. Pará, fiquei lá um tempo, fiz um novo concurso da PRF, passei novamente, e aí a época diretora-geral Maria Alice, ela deu a seguinte instrução, que os colegas que estavam na mesma condição que eu, que passaram em concursos, em outro concurso, né, em 2 concursos da PRF, que não pedissem exoneração, que não saíssem de uma primeira vez, que pedissem remoção para onde quisesse, que ela ia conceder. E foi assim que eu voltei para nossa Pra cidade Londrina, aqui. que maravilha. E foi longe aí. E É. o Vanderlei também? É daqui, Vanderlei? Também, sou londrinense, família toda daqui. Saí daqui só para ir para Curitiba quando eu entrei na polícia, né? Entendi. Eu passei no concurso em 2004. A PRF não atuava aqui em Londrina, só atuava em algumas regiões do estado, né? Dentre elas Curitiba. Aí eu tive que ir para Curitiba para assumir o cargo. Aí fiquei 5 anos lá, foi uma experiência muito boa também. Local bem difícil de trabalhar, né? Mas que acaba promovendo um aprendizado muito grande. Depois consegui voltar para casa aqui e agora Aí eu estamos acho cuidando dos nossos aqui. eu acho que uma coisa interessante para o jovem que está nos acompanhando, ou o pai, às vezes, de algum jovem: "Puxa, eu gostaria de entrar, por exemplo, na polícia rodoviária". O que que tem que fazer? Olha, eu vou até contar um caso muito legal que aconteceu comigo. Eu sou do Jardim Bandeirantes, Sei, nascida e criada lá e voltei agora, continuo morando lá. E eu estava trabalhando na exposição na Expo agropecuária. Londrina, isso, o ano passado. E, coincidentemente, vieram alunos ali do Colégio Antônio de Moraes Barros, onde eu estudei. Que legal. E aí os alunos: "Ah, e daí, como que foi para você passar?" Eu falei: "Olha só, eu estudava naquela carteira que você senta hoje.
Aí o professor até falou: "Gente, nós precisamos que você vá lá para mostrar que é possível sim", e é possível mesmo. Eu estudei ali no colégio estadual, é mais difícil pra gente, com certeza é, mas nada que com foco e dedicação todos podem. Que bacana, que É. bacana. E aí, bom, tem o concurso é anunciado quando tem, não é, Franciele? É, mas normalmente, quem é candidato, quem concurseiro, que a gente fala assim, Sei. estuda antes do edital. Então a É. gente pega os editais passados e começa a estudar baseado naquele edital sem previsão nenhuma. Ah, Então em 2008, quando eu comecei a estudar, não tinha nem expectativa de abertura de concurso. quer dizer, você se preparou antes de ter o concurso. Exatamente. E lembrando que além da preparação teórica que a gente faz, que é estudar direito, enfim, a legislação específica de trânsito, a gente também precisa da preparação física. Então a gente também corre antes do edital, corre, faz atividade física, exercícios que proporcionem para que a gente chegue lá no dia da prova, tanto da teórica quanto da física, a gente consiga chegar até o fim. Bom, e qual é hoje a abrangência da delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Londrina, Franciele? Olha, Londrina hoje possui algumas unidades que são unidade operacional de Uhum. Ibiporã, que a gente conhece ali próximo de Jataizinho, que cobre a BR-369, que vai do zero de Jacarezinho até a praça de pedágio desativada de Uhum. Arapongas. Tem um trechinho estadual no meio dessa rodovia, né? Tem, ali em Bandeirantes, a 369 ela passa por dentro de Bandeirantes. Uhum. O contorno é a rodoviária estadual que tem a competência ali. Mas é só esse trecho que Uhum. que ali pertence de competência da PRE, no restante somos nós. E Biporã tem um caso parecido também, né. Biporã também, o nosso É? trecho, ele desvia Exatamente. por dentro da cidade. É a rodovia antiga que eles falam, né, Ah, entendi. O mas contorno é continua o PRE? contorno é Exato, PRE E se o é. também. bandido fugir para um lugar, vocês Não, estiverem? o bandido a gente pega em qualquer Aí lugar, a né. gente não tem competência, é interesse da União, aonde tiver a gente vai. Aí não tem limite, né? Não, não tem não. É. Aí nós temos também a unidade operacional de Apucarana, que vai até ali o município de Mauá da Serra, que já compreende Mauá da Serra, que é a outra unidade operacional que vai até o final, quase em Baú. Uhum. Temos a unidade de Santo Antônio da Platina, que ela atende a BR-153 e vai até Ventania. Começa ali no antigo pedágio de Jacarezinho e vai até Ventania. Entendi. Sei. Você falou no início, não tinha ainda a corporação ou não havia cobertura aqui em Londrina, como é que era? É, Você que falou, sim, né? É. aqui em Londrina, houve um convênio do DER com o DENIT, na verdade, na época não era nem o DENIT, era o DNR. O Hum, DNR concedeu toda a parte de infraestrutura para o DR cuidar, que é o Departamento de Estrada do Estado. E o DR passou a fiscalização para a Polícia Rodoviária Estadual, que é a Polícia Militar. E assim foi sempre foi, na verdade, desde o início. E aí houve uma ação judicial questionando esse acordo entre o DNR, que já tinha sido extinto, inclusive, e essa ação judicial, ela questionava que o acordo tinha sido feito com o DNR, que foi extinto, e não com o DENIT, que era o novo órgão. E, de fato, isso era verdade. O DENIT não tinha feito acordo com ninguém. Ele não acolheu aquele acordo. E entendi. aí, então, a justiça mandou que a PRF, por ser uma rodovia federal, ela voltasse a fiscalizar aqui. E aí a gente veio para cá isso foi em 2000 eu entrei em 2004, 2009, 9. Puxa vida, maio de 2009. não é tão antiga assim. Só lembrando, o DNR é o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, hoje o DENIT. DENIT. Exato. Bom, nós falamos de trânsito, falamos aí de perseguir bandido. Afinal, quais são as atribuições da Polícia Rodoviária Federal? Franciele e Juliane. Olha, a gama de atribuição é muito grande. A principal delas é o combate ao crime nas rodovias federais e a fiscalização de trânsito nas rodovias federais. Uma não se sobrepõe à outra. Não, as duas acontecem em conjunto. A fiscalização de trânsito tá muito ligada a várias apreensões que a gente faz de droga. A gente para um veículo para fiscalizar trânsito e ali acaba descobrindo que de repente está trazendo droga, ou que a pessoa está com mandado de prisão em aberto, enfim. Fora isso, a gente também é atuante em todas as áreas de interesse da União. Então, onde o governo federal achar que aquela atuação é de interesse do governo federal, a PRF pode atuar. Então, hoje é assim que funciona. Agora, a diferença é o profissional que
trabalha só com trânsito e o outro trabalha mais de segurança ou não? Não, vou falar uma coisa agora que eu sempre falo nas palestras, o PRF é o policial mais completo que existe. Que Tá? Vou bacana. puxar a sardinha para nossa Ah, instituição. lógico, Vendeu o Mas nosso peixe. ele trabalha em todas as áreas, ele é o clínico geral. É que como se fosse um médico clínico geral, ele entendi. faz de tudo, desde a fiscalização de trânsito, socorro a vítimas de acidente, ao trabalho de combate à criminalidade em toda a escala, desde o assalto ao furto, a qualquer tipo de crime, inclusive o combate ao tráfico de grande quantidade de droga. Então ele é multi-ação, né? Além, assim, de demais serviços que são direcionados para a gente, educação para o trânsito, palestras, escoltas de carga superdimensionada, que precisa da PRF ali sinalizando no início e no final da carga por ser grande, né, maior altura, maior dimensão, maior peso. Então, realmente, hoje o policial rodoviário federal é um agente completo. Que coisa, eu imaginava que houvesse, não, sabia desse atendimento de forma generalizada, mas que houvesse uma, não, esse é o profissional mais ligado ao agente, mais ligado à segurança, esse mais ligado ao É. trânsito, O tem nada disso, né? Não, não tem. O que nós temos hoje que funciona são os grupos. Então a gente tem o grupo tático, que Hum, ele dá prioridade para o combate à criminalidade. Porém, no deslocar dele, ele pode se deparar com um acidente de trânsito. Então ele tem que fazer tem o laudo autonomia, na Exato. realidade, ele é obrigado a fazer o atendimento, né? Ele tem que prestar o socorro à vítima, ele tem que fazer o boletim de acidente de trânsito. Então, assim, existe um grupo específico? Existe. Existe o grupo de fiscalização de trânsito. Hoje, o Juliano, por exemplo, ele é do grupo de motociclistas, ele se especializou nisso. Mas ele, se tiver uma ocorrência, independente de qual seja, ele tem que realizar. Exatamente. Vai trabalhar em tudo que aparecer. Alguém está precisando de alguma coisa, a gente vai dar um primeiro atendimento. Se não for da nossa competência, a gente vai encaminhar para o órgão competente. E atualmente, Franciele, aqui na nossa região, na área de abrangência de vocês, é circunscrição a palavra, É né? circunscrição, isso. Quais são as demandas mais comuns, mais recorrentes? O que a gente atende muito são os acidentes, infelizmente, né? Principalmente perímetro urbano aqui de Londrina. O pessoal da região conhece a Avenida Brasília, que é a 369, então a Uhum. gente tem muitos atropelamentos. Infelizmente, ainda o condutor tenta ludibriar a legislação, não segue as regras e normas de conduta, e acaba a consequência é o acidente de trânsito, infelizmente. E em relação à criminalidade, a gente tem nosso trecho como rota, né? Saindo o pessoal ali de Foz do Iguaçu, Guaíra, saem da fronteira com destino a São Paulo, então aqui é a passagem desse pessoal. Então essas são as duas maiores ocorrências que a gente tem aqui na região. Uhum. aliás, você quando falava, né, que esteve lá durante o período no Santarém, né? Isso. Há uma diferença grande, me parece, né? Eu acho que isso é absolutamente normal de cada região. Você falou, por exemplo, da nossa, eu tenho certeza que lá é uma outra realidade. Foz do Iguaçu, por exemplo, quem trabalha naquela região, é uma outra Uhum. realidade. Quer dizer, são características bem diferentes, não é? É até isso que caracteriza o PRF como sendo completo. Por quê? Quando eu trabalhava em Santarém, 80% da rodovia não era nem asfaltada. Então, os acidentes que eu tenho aqui hoje com excesso de velocidade, lá não acontecia. Porque nem empregar a velocidade os condutores conseguiam lá. Mas eu tinha muito problema, por exemplo, com madeireiro. Eu tinha problema com desmatamento, eu tinha problema com tráfico de animais. Coisa que aqui eu não tenho. Não Hum. digo que não aconteça, né, mas é muito mais difícil. Lá, eu não tinha o tráfico de drogas tão intenso como eu tenho aqui saindo da fronteira, toneladas. Eu tinha o tráfico pequeno. Existe, mas não é como a nossa característica aqui da região de Londrina. Atualmente, é mais drogas apreendidas ou mais cigarros, equipamentos eletrônicos, Juliano? Olha, isso varia um pouco de período para período, Ah, é? né? E o crime também ele migra um pouco, né? Quando começa a perder, vamos supor, um contrabandista começa a perder muita carga de cigarro, ele migra para o contrabando um tempo. Ou quando ele está no contrabando e começa a querer faturar mais, ele migra para o cigarro. E com a droga também, depende da produção de droga, da onde ela é produzida para vir para cá, se tem Tem uma a grande safra no produção. Paraguai ou não? Tem período de safra lá, quando a safra lá de droga
né? É até engraçado a gente falar isso, né? A É, safra mas de é droga, verdade, né? mas é a realidade, né? De maconha, né? Que é Uhum. produzido lá. Quando a safra é muito boa, aumenta a A quantidade de droga demanda. transportada. É. A demanda, ela existe sempre, né? O Certo, que vai variar é a quantidade de droga, entendi. e aí, assim, a droga começa a fluir mais. Automaticamente, consequentemente, as apreensões aumentam também. Então, assim, mas é uma dinâmica que varia bastante, Uhum. de período para período, né? Nesta semana mesmo, eu não sei se vocês participaram, mas a Polícia Federal, que é a prima de vocês, prima e irmã, e a Receita Federal fizeram uma apreensão de um veículo pequeno, mas estava abarrotado de cigarros. Essa é uma demanda também que parece que não tem fim, né? É, essa semana também, a gente em conjunto com a Guarda Municipal de Arapongas, Hum. pegamos um veículo abarrotado de cigarro. E às vezes as pessoas olham e falam: "Mas é só cigarro, né, não tem problema". Gente, gira uma organização criminosa em volta desse cigarro. São veículos que são roubados, furtados, né, que transportam esse tipo de ilícito. Então, às vezes, a gente não liga, o cigarro a determinados crimes, mas é um conjunto de crimes que estão sempre ligados a determinadas ocorrências. O contrabando é um deles. Agora, e a gente vê determinadas ocasiões, agora também, recentemente, isso foi a semana passada, um ônibus que os celulares, estão um volume enorme de celulares dentro do tanque de um ônibus. Como é que a polícia conseguiu, não sei, não me lembro se foi Polícia Federal ou Polícia Rodoviária ou não, mas é sorte ou acham Denúncia. Olha, denúncia ou sente, ó, cidadão, o olha só, motorista está nervoso. eu falo assim, denúncia hoje, ela é muito pouco, É denúncia. mesmo? O que tem mais é o policial que está habituado a fazer esse trabalho. Como ela falou, a gente tem equipes que vão se especializando nesse tipo de ação. Eles trabalham em todas as áreas da polícia, mas eles começam a se especializar nessa área. Então aí ele vai a bordo do veículo lá e faz algumas perguntas, praxe que a gente faz, né? E ele percebe algum nervosismo, uma coisa normal, ou a resposta que o cara dá não é condizente com o que o policial está vendo de fato ali, né? Então ele fala, tô vindo vamos supor, lá de Rosana, e aí ele tem um abastecimento em Céu Azul. Ele fala, não, tá mentindo. A partir disso aí, o policial Já aí, começa, bom, o agora policial começa a procurar mais, e até que vá, até achar. é mais ou menos aquilo, a gente tem aqueles E é trabalhoso. programas, não é, de aeroportos, né, Tem um da PRF também. Tem Tem, também sim. é. Operação Aham. Tem Fronteira. também? Operação Fronteira, É tem a sim. Operação Fronteira, né. Uhum. Pois é, a gente vê que e a orientação é exatamente essa, não é. Cidadão chegou, olha, aquele cidadão não está normal, tem Exato, alguma exato. coisa, Você veja né. assim, né? Assim como você na entrevista aqui está acostumado a entrevistar várias pessoas, você passa a adquirir o conhecimento sobre vários temas, vários assuntos. O policial também, ele aborda 30, 40 pessoas por dia. E ele vai escutando conversa e vai, tô na época de safra, ele sabe o que está rodando na safra, o que está vindo de onde para onde. Isso auxilia ele quando ele faz uma pergunta simples. Ah, tá vindo de onde com essa carga de farinha? Ah, tô vindo de tal lugar. Aí o policial fala, mas dali não vem farinha. Nunca parei um caminhão Quando vindo você está farinha. indo, não tem moinho. É, exatamente, exato. Aí o policial já desconfia, fala, tem coisa errada. Aí quando o cidadão percebe que ele caiu na mentira, digamos assim, começa a ficar mais nervoso. Certo. Coisa que uma pessoa comum que está Não fazendo fica, tudo certo, ele não claro, fica. claro. Ele tá logo, ele tá lógico, às vezes fica estressado porque ele quer ir embora, seguir a Quer vida pagar dele. a multa? Mas são nervosismos diferentes. Aí o É. policial começa a instigar esse nervosismo até que ele tem certeza que no veículo tem alguma coisa ilegal. Ou é a pessoa que está irregular, com mandado de prisão, ou está fugindo de alguma coisa, ou é no veículo. Aí ele vai se aprofundando até achar. É porque é incrível, né, tem É. veículos Mas é o você tirocínio. desmonta o veículo para É. Nós encontrar, né. tivemos agora, acho que foi ontem, se eu não me engano, anteontem, uma apreensão de 48 quilos de pasta base dentro do tanque de combustível do carro. Também. E a casal. história foi essa. Pararam o veículo para fiscalizar, um casal. Aí fizeram algumas perguntas, acharam estranho o casal ali, a relação do A casal, relação já dele. achou alguma coisa É. estranha aí, começaram a fazer outras perguntas que levantou alguma desconfiança. Aí até eles concluírem que pela imagem formada ali, tinha alguma coisa no carro. Nessa situação,
a passageira tinha acabado de realizar uma cirurgia de grande porte, ainda estava debilitada e estava realizando essa viagem, o que causa uma certa estranheza, né. Hum, Quem que realiza uma cirurgia, está debilitado e vai viajar a passeio, né, se fosse uma necessidade. Claro. Isso assim, causou estranheza e já despertou a atenção dos policiais, que decidiram por aprofundar a abordagem, e aí foi localizado no tanque. quando a gente passa, diante de um posto da PRF, em vários pontos do Brasil, aqui no Paraná também, às vezes a gente percebe, né, uma equipe lá, até reduzida, um ou 2 agentes, não é mais complexo para vocês abordarem, de repente, um traficante que pode estar armado ou dois armados e vocês, numa quantidade no efetivo menor ali? É, é bastante complicado, mas eu costumo dizer que toda abordagem policial é perigosa, né? Dependente do lugar onde você está. Esse caso da gente trabalhar afastado, ele maximiza o problema. Então, Uhum. assim, nosso filtro, ele é maior. Quando o policial vê que a situação no carro que ele vai abordar é uma situação mais crítica, às vezes ele prorroga essa abordagem, ele aciona outra equipe para ajudar, deixa o veículo seguir mais um pouco, se junta com outra equipe para fazer a abordagem. Sempre para evitar esse aumento do risco, né? A atividade policial já Riscante, é né. arriscada, é Naturalmente, né? perigosa. Se abordar um veículo que não sabe de onde vem, quem está dentro, o que está fazendo, às vezes com o vidro todo escuro, que você não consegue nem ver quantas pessoas tem. Entendi. É, e quando a gente dá a voz de abordagem, o sinal de abordagem, a gente não sabe o que tem ali dentro, né. Uhum. Então, dificulta, a gente pede até para que quando forem passar por alguma unidade operacional, diminua a velocidade, se for à noite, reduza a luminosidade, abaixem os vidros para a gente poder para ver e ser visto também, porque às vezes você não está vendo onde está o policial, e Exato. já aconteceu de PRF serem atropelados em frente à unidade operacional. Então são algumas regrinhas, assim, que ajudam tanto o PRF quanto quem está circulando ali no momento. Veja que interessante. Se a pessoa vai lá e vai passar, está com a família, e ele abaixa o vidro do carro e acende a luz interna, o policial já vai identificar que é uma família. Ou seja, o grau de Uhum. aspereza ou de dureza do policial na abordagem já vai reduzir. Sabe que não É, há risco ele ali, né? vai fazer uma abordagem com segurança, mas ele já sabe que o risco dele diminuiu lá embaixo. Agora, é um carro com vidro fechado, escuro, que o policial não tem nem ideia de que se estão apontando uma arma para ele. O policial vai ter que abordar de uma forma mais dura, mais enérgica, para se precaver e até para a segurança de quem está dentro. Porque numa troca de tiro, às vezes tem uma pessoa sequestrada lá que vai se machucar também. Então, esse cuidado é importante. Agora falando um pouco mais da questão do trânsito, as condições das estradas também vêm comprometendo a segurança dos condutores? O trabalho de vocês se torna mais complicado também? Olha, a gente tem, infelizmente, ainda condições que poderiam ser melhores, mas a gente consegue evidenciar aí na maioria dos acidentes, os laudos são finalizados com a imprudência ainda do condutor. Então, as principais causas, o excesso de velocidade, velocidade incompatível, porque tudo bem que a rodovia te permite chegar a 110, mas não é seguro naquele momento estar a 110. Então, a velocidade está incompatível. Ela é uma velocidade permitida, mas é incompatível para aquele momento. Então, os principais motivos ainda são imprudência do condutor, tendo aí o excesso, incompatibilidade. É evidente que o excesso de velocidade numa estrada dupla é uma coisa, o excesso de velocidade, né, a ultrapassagem, por exemplo, irregular, não é, em estrada de pista simples, eu vi até eu falei essa semana, eu falei no Jornal da Manhã uma estatística que o dobro de mortes, eu acho que é a estatística de vocês, Uhum. não sei se é só da Polícia, Federal ou foi a ANT que publicou, mas o número de mortes nas estradas simples no Paraná é o dobro do número de mortes nas estradas duplicadas do Paraná. É. É, realmente, assim, a gente tem percebido que as colisões frontais, que tem como causa normalmente ultrapassagem em local proibido, Isso é terrível. ultrapassagem indevida, às vezes é até permitida a ultrapassagem naquele local, mas as pessoas não têm consciência e fazem de forma imprudente, ocasionando aí, levando a colisão frontal, são os principais motivos de mortes no trânsito, Uhum. porque hoje o choque entre dois veículos, um choque frontal, é uma força muito grande.
né, então a Você gente soma as 2 velocidades no cálculo? exatamente, né. Uhum. Você imagina a projeção dos corpos, imagina ali o que que acontece dentro, né, essa projeção de órgãos que acontece, essa Claro. força E se o interna. cidadão está, pô, tá ultrapassando, evidente que ele está numa velocidade acima daquilo que, né, normalmente estaria. Vem o outro, é É, terrível, porque né, para é realizar a terrível. ultrapassagem ele já tem que Claro, tem prender que uma aumentar. velocidade maior, Claro, né. claro. Uhum. É possível traçar, Juliano, um perfil dos condutores das nossas estradas? Olha, acho que o perfil traçar um perfil específico não dá, porque, primeiro, o Brasil é muito grande e cada região tem uma característica, Uhum. né. Aqui no sul, as rodovias são relativamente boas, tem bastante rodovia duplicada, mas em outras regiões do país não tem rodovia duplicada, são poucas. As rodovias também variam muito com relação à qualidade. E aí a gente tem uma variação muito grande também do motorista, idade do motorista, a intenção do motorista, se ele está passeando, se ele é um motorista profissional. Então é difícil você traçar um perfil do motorista brasileiro. O que a gente pode traçar, acho que a Franciele vai concordar comigo, é a questão da irresponsabilidade. Então eu diria que hoje o brasileiro, de um modo geral, ele tem um perfil ainda irresponsável. Ele não tem noção da responsabilidade dele no trânsito, da influência que ele tem no trânsito, na segurança do país, na saúde pública do país. Os acidentes de trânsito são responsáveis por encher os hospitais, né? Geralmente são acidentes quando a pessoa vai para um hospital, já vai em estado crítico, ela vai ocupar uma UTI por um bom tempo. Saindo dali, ela ainda vai sobrecarregar o estado, porque ela vai depender do estado, de repente até por uma indenização, ela vai ser aposentada por invalidez. E isso tudo é causado pela irresponsabilidade ainda do condutor, na grande maioria dos casos. Uhum. Há casos em que a gente tem problema de rodovia que gera acidente, buraco, tem, tá? Mas se uma rodovia, como a gente sabe hoje, que rodovias que são mais perigosas no sentido de a estrutura não está boa, a gente tem que reduzir a velocidade. Aí é que entra a questão do perfil irresponsável, Do comportamento do do condutor, né. comportamento. Então acho que se for traçar um perfil, o perfil que hoje mais dói para a gente é a questão do perfil irresponsável, de não entender a responsabilidade dele no trânsito, de segurança. E eu até complemento dizendo que, todos sabem como é a legislação, quais são as normas de circulação e conduta. Todo condutor, para ter habilitação, ele estuda as leis, né. Ninguém precisa decorar o Código de Trânsito Brasileiro não, mas todo mundo sabe qual é uma conduta aceitável no trânsito e qual é a dificuldade de seguirmos essa conduta. Parece que hoje dar a seta é falta de educação. Se eu dou a seta hoje, É nossa, mas você é verdade. tão Esse é um certinha, problema. você dá a É, seta. é. Gente do céu, qual é o problema em dar a seta para sinalizar qual é a intenção do meu E direcionamento? como ajuda, né? Muito. Numa O rotatória, por absurdo exemplo, de né, a gente não fica esperando as pessoas. o absurdo de não usar o cinto de segurança, meu Deus do São, céu. são É. detalhes que Cê vão se perdendo, né? No trecho urbano de Londrina, por exemplo. São detalhes que são os problemas. Cinto de segurança. Quanto custa para usar o cinto? Meu Deus. Zero. O E cinto você está lá, é de e graça. outra, você acostuma tanto. Eu, às vezes, vou tirar o carro na garagem, pôr no outro lugar, eu tô vendo, eu tô pondo o cinto. É um Pois hábito, é o né. Uhum. hábito automático, Isso, né. Você é. Agora, o Código de Trânsito brasileiro, ele é suficiente hoje para conter o ímpeto do motorista? Não, o CTB não é suficiente, tanto que a gente, complementa ele com as resoluções, né, são várias resoluções, são normativas, né, por isso que existe ainda a complementação. Por exemplo, o Código de Trânsito fala que o veículo tem que ter equipamentos obrigatórios, mas as resoluções dizem quais são esses equipamentos obrigatórios. O veículo não pode rodar sem o documento de porte obrigatório, da nota fiscal, assim que ele sai da concessionária só para emplacar. Isso é uma resolução que diz qual o tempo que ele pode. Então o CTB ele precisa de complementação. Uhum. entendi. Agora, dá até interessante você falar sobre isso, porque é uma dúvida que sempre surge na nossa programação aqui na Paiquerê. A questão de portar o documento, porque no Paraná, por exemplo, existe o documento digital. Você é ou não obrigado a ter ao menos uma cópia desse documento ali no porta-luvas? O documento é de porte obrigatório. O que que acontece? Ele é suprido com o documento Uhum. digital, né, ou caso o PRF, vou dizer agora pela Polícia Rodoviária Federal, Sim. tá. Caso a gente consiga consultar que está tudo certo, tudo ok, condutor,
Ok, mas o documento ele continua sendo de porte obrigatório. Não precisa mais ser aquele verdinho, porque não existe mais, né, o Uhum. CRLV, mas é necessário que a pessoa imprima, assim, e ande com o documento Ah, no veículo. mesmo tendo no celular. Isso. É, Sabe por quê? Porque, por exemplo, você está num local de difícil acesso onde não pega celular. Serra do Cadeado, por exemplo, Ventania aqui na BR-153. Não pega celular, nenhuma operadora. Tem trechos em que você fica no escuro. O policial não tem como checar a placa do veículo e a pessoa não vai ter como acessar o celular ou se o celular não funciona de repente. Aí, o que vai acontecer? É um veículo sem documentação. Por Entendi. isso que é bom ter o documento físico. Ele pode ser suprido pelo meio eletrônico? Pode. Mas não havendo a forma eletrônica, o meio eletrônico de consultar, a gente vai Por precisar do documento garantia físico. ainda o Por garantia. é, papelzinho Por ali, né. garantia, é. exatamente. Mas, voltando ainda ao problema de acidentes, nós conversamos, ô Franciele e Vanderlei, antes não é, de virmos para cá, sobre o número de acidentes que a gente tem visto de caminhões, que tombam, que pegam fogo, que capotam sozinhos, sem ninguém nas estradas. Tudo bem, pode ser a estrada tenha problema. Vocês, no trabalho diário, sentem isso está aumentando ou é normal? Olha, vou dizer para você, normal não é, Claro. né? Mas assim, dizer que está aumentando, a gente não percebe isso, são fases também. A gente vê muito ciclo aí. Eu, pelo menos em 20 anos, tenho visto muito ciclo, né? Principalmente quando se fala em relação a caminhoneiro. Certo. Tá? Quando muda uma legislação em determinado sentido, os caminhoneiros eles começam a ser mais cuidadosos por medo da multa, por medo da penalização. E aí, com o tempo, conforme as coisas vão indo, eles sentem que a fiscalização está afrouxando, a legislação deu uma afrouxada, eles começam a ser um pouco menos cuidadosos. E aí aumenta o número de acidentes. Então, assim, eu não percebo que esteja tendo, não sei se em números a Fran vai poder, se ela fez algum levantamento nesse sentido, Franciele, mas eu não vejo assim que tenha disparado. É que acontecem alguns acidentes que dão uma repercussão maior Uhum. e passam nos meios de comunicação com mais frequência, e aí a gente tem a impressão de que está um caos. O caos ele existe, mas ele é frequente e permanente. Então, eu não vejo assim que está tendo um disparo nesse sentido. O que eu vejo é o que acontece sempre. Muitas vezes, nós temos a maioria dos caminhoneiros são corretos, dirigem de forma correta, são cumpridos. A maioria. Temos milhões de caminhões rodando na rodovia. Se todos fossem responsáveis, aí não ia ter mais Claro, trânsito, né? lógico, Então, a grande maioria deles é responsável, são profissionais do transporte, mas temos uma pequena minoria que é barulhenta e que faz todo esse estrago. E você É. falou uma Só complementando, Claro. na realidade, sobre dados, o que a gente tem é o seguinte: foi feito um levantamento, eu vou falar especificamente da 369, que compreende aqui a Avenida Brasília. Uhum. Foi feito um levantamento nacional dos principais pontos de acidentalidade no Brasil todo. A BR-369, ela entrou em 16º Do Brasil, hein? do Brasil, Brasil. do número de acidentes e óbitos. Então, foi feito um plano de contingenciamento nacional, onde todos os olhos se voltaram para essas regiões e nós recebemos uma assistência extra. Então, vieram colegas de outras regiões, aumentou-se a verba disponível para que a gente fizesse operação com radar. Então, ali, na 369, intensificou-se do KM 140 ao 180, intensificou-se a fiscalização. Qual o resultado? Positivo, tivemos redução. Mas será que é necessário a gente intensificar a fiscalização para a redução dos acidentes? Será que a consciência do condutor não poderia ser o principal motivo por essa redução? Não só quando dói no bolso, ou até mesmo quando a pessoa é envolvida no acidente de trânsito diretamente, né? Mas o duro, se não doer no bolso, se doer mesmo, isso É. basicamente no mundo todo, né. 140, 180, de onde a É de Biporã até o pedágio desativado de Arapongas. perfeito, essa parte aqui. É, E você lembra qual é a primeira, não? Em acidentes? não me Porque o que eu recordo. falei também, eu lembrei uma coisa, e claro, você tem razão também, que a maioria desses acidentes, na 277 é na descida da Da serra serra, para né? Paranaguá. Na 376, aquela serra terrível. E aqui
na rodovia do Café, que é ali na Serra do Cadeado, Exatamente, naquelas serras ali. exatamente. Aí realmente o perigo, o risco é muito maior, não é? Olha só, eu trabalhei em serra, trabalhei 5 anos em Curitiba, na divisa de Santa Catarina com Paraná ali, né, no trecho 376. era chamado na época, há 15 anos atrás, Corredor da Da Morte. morte, claro, eu Não lembro não daquilo. era concessionado, então assim, infelizmente a manutenção da rodovia na época era muito ruim, não era boa, as condições da rodovia não eram as melhores, a sinalização não era boa, e a gente tinha acidentes gravíssimos. Só que aí, até na época, conversando com o pessoal mais antigo, que tinha mais experiência, eu falei, nossa, mas os motoristas caminhoneiros aqui estão, os caras estão muito ruim de volante, ou estão abusando demais. Ele falou, cara, não são os caminhoneiros, são alguns poucos caminhoneiros. Ele falou, fica aqui comigo aqui, vamos ficar 10 minutos, vamos contar quantos caminhões estão descendo a serra. A gente ficou ali, passou 100, 150 caminhões. Ele falou, algum tombou? Eu falei, não. Ele falou, então, de 150 caminhões, os 150 desceram tranquilo a serra. Você vai Verdade. ver que amanhã ou depois vai tombar um ou Verdade. dois, num intervalo aí de 3, 4 mil caminhões. Então, são algumas peças-chave, Uhum. são alguns motoristas que abusam e que vão causar um estrago gigantesco. É o caso, Vanderlei, desse acidente, né, da semana passada lá em Rolândia. Como é que um caminhoneiro com tremião, com caminhão daquele tamanho, vê o sinal, a sinalização, o sinal vermelho na linha férrea, aí eu acho que vai dar tempo e vai passar. Eu, É eu uma não vou julgar a imprudência. atitude dele, né? Eu não estou fazendo esse boletim. Então a gente costuma não julgar, não fazer a condenação da pessoa, né? Nós não podemos fazer isso. Mas assim, esse tipo de problema, ele é recorrente. Ele é recorrente principalmente com caminhões em trecho de serra, né? Com caminhoneiros que querem trabalhar mais do que Isso. conseguem fisiologicamente, né? Então, trabalham muitas horas, 13, 14, 15, 18 horas sem parar, e aí o corpo cobra o cansaço, e às vezes acaba dormindo, acaba gerando uma tragédia. Problema, a tragédia não afeta só ele. Geralmente essas tragédias com veículos pesados vão afetar outras pessoas que não têm nada a ver com isso. Hoje um caminhão tombado na serra, por exemplo, além das vidas que se perdem, a gente teve recentemente, exemplo, um caminhão carregado com combustível que tombou e pegou fogo. Infelizmente, uma criança de 7 anos veio a lembro. óbito, né? É Exatamente. muito triste É duro, para a né? gente atender a algo nesse sentido. Enfim, mas além disso, dessa tristeza de perder uma vida no trânsito que para a gente é inaceitável, a via ficou fechada, então pessoas ali não poderiam circular, então tem famílias, às vezes doentes, que estavam indo ou vindo de algum local que precisavam chegar com uma certa pressa, não conseguem chegar no destino também. Então é muita coisa envolvida no trânsito, né? Bom, você falou sobre criança. A gente fez no ano passado um programa sobre a questão dos acidentes de trânsito e, claro, as suas consequências. E o profissional do Hospital Universitário responsável pelo pronto-socorro de traumas, ele até citou, ele falou que quando ele vê uma criança no banco da frente de um veículo, ele tem vontade de parar e ir lá dar uma bronca, pegar o pai, a mãe e passar um sermão. E como é a maneira correta, Franciele e Juliane, de transportar trafegar carregando uma criança, ou ali um recém-nascido, enfim, uma criança maior, porque existem as regras, mas nem todo mundo presta atenção, né? Então a gente tem o dispositivo de retenção específico para cada idade. Uhum. Até 1 ano, bebê conforto, no banco de trás e no sentido contrário ao sentido da via. Então ele fica no sentido inverso da posição do sentido da via. Preso ali no cinto de segurança. Exatamente. Então ele é preso no cinto da cadeirinha e a cadeirinha é presa no cinto de segurança. Essa é a maneira correta. Até eu, como mãe, os meus filhos sempre foram no dispositivo de retenção adequado para a idade. Eu até quando estava só com eles, eu puxava o banco para trás e deixava bem presinho ali, porque além do cinto, o banco da frente, do passageiro da frente, segurava ainda o bebê conforto. É uma dica aí que eu deixo para todos que têm um bebezinho circulando no veículo. A partir de 1 ano até os 4, cadeirinha. Já na posição no sentido do fluxo, né? Aham. Mas ali preso no cinto da cadeirinha e o cinto do veículo prendendo a cadeirinha ao banco, né? Sempre o banco de trás, né? Exatamente, sempre no banco traseiro. A partir de 4 até os 7, 7 anos e meio na realidade,
banco traseiro com cinto de 3 pontos. Então, se o veículo tem cinto de 3 pontos no banco traseiro e cinto abdominal no meio, a criança não pode, estar no banco onde tem o cinto abdominal, cinto de 3 pontos com o assento de elevação. Então é necessário o assento de elevação, por quê? O cinto fica numa posição em que ele vai pegar aqui próximo ao pescoço. O assento de elevação levanta a criança e o cinto passa mais próximo ao peito ali para segurar, para não ter nenhum problema, caso haja necessidade de uma frenagem mais brusca, né. Até os 10 anos, as crianças necessariamente precisam estar no banco traseiro, com o dispositivo de retenção adequado para a idade, né, como eu citei para vocês. Pode, a partir dos 10 anos, ir no banco da frente? Pode, eu não aconselho. Assim que crianças, adolescentes têm a idade e o tamanho para usarem somente o cinto de segurança, eu aconselho sempre a andarem no banco traseiro. Por quê? As estatísticas mostram que nos acidentes, os traumas e as consequências são menores para quem está no banco de trás. Uhum. Perfeito. E são muitos casos ainda, Juliane, que vocês se deparam com crianças sendo transportadas de maneira inadequada? São. Você falou uma coisa interessante, não sei se foi o senhor ou o senhor que falou, que o médico, né, disse que se ele Isso. pudesse, ele parava o... É. Eu, graças a Deus, posso fazer isso. Graças a Deus eu posso fazer isso. Ah. Hoje eu estava trabalhando, hoje cedo, na rodovia, no semáforo do Grêmio. E passou uma vanzinha de passageiro com o pai, a mãe e um bebezinho, acho que 9, 10 meses no colo. Aí quando viram a viatura, ela baixou o bebê. Mas eu consegui ver, né? Felizmente eu consegui ver. Eu mandei ela estacionar. Aí foi lá, o bebezinho estava entre as pernas dela. Meu Aí eu Deus. falei, abre a porta um pouquinho. Ela abriu, o bebezinho, um bebê de menos de 1 ano. Nossa. Então eu tive a oportunidade, graças a Deus, de pedir para ela descer e falar, ó, providencia uma cadeirinha, Explicar por quê. ou a senhora não vai poder seguir com o veículo. Aí ela tinha um parente próximo, preferiu ir embora a pé, levar o bebê no colo. Mas não seguiu viagem daquele jeito. Pois é. Então isso para mim é uma gratificação muito grande. Claro, Porque a exato. gente nunca sabe o que vai acontecer dali para frente. E o pai e a mãe têm que ter a consciência disso. Nunca achar que com ele não vai acontecer nada. Que só acontece com o vizinho, Claro. com o fulano. Não, mas eu tomo cuidado, eu estou aqui, É. né? Muitas vezes o cuidado não é suficiente. O seu cuidado não é suficiente porque outras pessoas não tomam cuidado e vão te envolver num acidente. Às vezes vai custar a vida do filho. Uhum. Então, você imagine um pai ou uma mãe perder uma criança de 1 ano. Deus me livre. Qual o trauma que isso vai gerar para essa família? Acabou a família, né? Acabou. Vai. Infelizmente, a realidade a gente sabe que vai destruir a família. E isso é porque, no caso, por exemplo, de uma batida ou uma frenagem mais forte, a criança vai ser projetada, não é isso? Você imagine que o peso da criança ali vamos colocar ali 7, 8 quilos, ela vai se transformar num peso de 200 quilos. Ninguém consegue segurar. Então a mãe, por mais que ela acredite que ela vai conseguir segurar o bebê, ela não vai segurar. Então numa frenagem brusca, numa colisão, ou pior, que é o que eu já presenciei, infelizmente, tive que atender vários acidentes assim, no caso de um capotamento. Nossa, bom. Então, no caso de um Aí é- capotamento, a energia envolvida, quando o veículo gira, ela joga qualquer coisa que não tiver muito bem presa, ele joga para fora. Aconteceu recentemente em Londrina. E a gente teve um caso recente, muito triste, inclusive. A criança aqui foi no- ejetada. É aqui próximo ao Grêmio, Claro, próximo é, desse lugar. exato, Até, é. inclusive, quando eu abordei esse veículo, eu olhei para o meu colega, voltei, resolvi o problema, voltei e falei, cara, graças a Deus que esse eu consegui, eu estava aqui para parar. Da outra vez eu não estava, ou ninguém estava, né? Porque E no outro aconteceu caso, assim. inclusive, está sendo investigado, havia ali uma suposta situação de racha, né? A gente ainda não sei como é que está o desenrolar disso, mas se isso for verdade, é pior ainda, né? Agora, hoje é muito comum viagem de animal ou, às vezes, animais no carro. Tem alguma orientação? Olha, a questão do animal, o Código de Trânsito e as resoluções do CONTRAN, eles só especificam regras para transporte de animais para exposição, animais para comércio, animais de grande Animal porte. doméstico, O não. animal doméstico, o pet, né? O famoso pet, Isso. ela não tem nenhuma determinação específica para isso. Mas o que a gente recomenda? Que esses animais sejam transportados no banco de trás, primeira coisa. Por quê? Porque no banco da frente ele vai distrair o motorista. E o Código de Trânsito prevê que o motorista tem que dirigir com atenção o tempo todo voltado para o trânsito, né? Por isso que não pode usar celular, por isso que não pode som alto, enfim. Uhum. Por isso que não pode ficar batendo papo. E é aquele cara que dirige olhando para o outro, né? Dá um medo. Exato. E o cachorrinho ali, ou o animalzinho, vai atrapalhar. Então, banco de trás.
Segunda coisa, pro bem do motorista e do próprio animalzinho, ele está preso de alguma forma. Então, tem algumas coleiras, algumas peitorais, que você consegue prender ele no banco do veículo, no cinto de segurança, no próprio cinto de segurança. Ou na caixinha apropriada de transporte que você vai prender no cinto de segurança também. Por quê? No caso de uma colisão, um acidente, o veículo não vai ser jogado para todo lado do veículo e não vai atingir o motorista ou os outros passageiros. Se o animal for grande, não é? Exato. Então, Exato. você imagine que, como eu disse para você, Nossa senhora. num acidente, num capotamento, a energia envolvida é muito grande. Um animalzinho que pesa 3 quilos, ele vai ter um impacto de um objeto de 40, 50 quilos no pescoço, na cabeça do motorista. E o próprio animal pode ser jogado para fora do veículo, vai se machucar mais. Você falou em som alto também? O som muito alto, né? Ele distrai o motorista. Então, tem até agora, hoje, se você tiver com som alto que o policial possa escutar do lado de fora, vai ser multado. Então, não pode. Tá? O som ele tem que ser um som ambiente que não incomode, não distraia o motorista. Dou o exemplo do som, é o veículo circulando com som muito alto e uma ambulância querendo passar. Como que ele vai ouvir, né, a ambulância? Então, o som tem que estar num ambiente e num volume em que ele consiga perceber o trânsito lá fora, né? E o transporte de bicicleta? O transporte de bicicleta é permitido, tá? De duas formas. Se for com um veículo de carga, uma caminhoneta, por exemplo, ela vai no compartimento de carga, normal. Acho que o que gera mais dúvida é o transporte no automóvel, né? Sim. Então, o automóvel ele pode ser transportado em cima do automóvel. É uma das exceções para o transporte de carga em cima, que ele foge à regra, né? Transporte de carga no teto de um veículo, por exemplo, é no máximo 50 centímetros acima do teto. Esse é o limite de altura dessa carga, né? Já a bicicleta, ela supera isso, mas ela pode, é uma autorização específica para a bicicleta. Então, ela pode ser levada em cima ou pode ser levada atrás. Detalhe importante, se for levar a bicicleta atrás, ela não pode ultrapassar a lateral do veículo, as bordas laterais, ela não pode cobrir o sistema de iluminação do veículo e não pode tapar a placa de modo que a gente não possa enxergar a placa. Então, esses cuidados têm que ser tomados. Aí existem alguns dispositivos no mercado, acho que facilitam, né? Pois é, Isso, eu exato. levei um genro, né, que é ciclista, e ele falou, não, dá para levar, e é um equipamento que fica a bicicleta... Isso, tem que ser o equipamento adequado para É um isso. equipamento E aí fantástico. tem um detalhe interessante, tá? Se você vai levar a bicicleta e de repente você olhou ali, ela está tampando um pouco o sistema de iluminação, está tapando ali, está prejudicando. Ou a placa tem como resolver. Você pode colocar uma placa adicional, além da bicicleta, presa nesse equipamento de transporte, que é uma placa que vai ficar fora da bicicleta, então vai ser visível. Mas tem que ser idêntica à outra, né? Vamos deixar isso claro. Não pode inventar uma placa, tem que ser a mesma placa. E tem que estar dentro das normas para uma placa normal, tá? E a segunda coisa é o equipamento de iluminação, a barra de iluminação. Então, é uma barra de iluminação que você coloca atrás da bicicleta, ela vai ficar totalmente visível e vai funcionar de acordo com o veículo. Conforme o veículo sinalizar, essa barra vai sinalizar. Então, tudo isso aí tem que ser autorizado pelo Inmetro, né? Tem que ser equipamentos que são aprovados pelo Inmetro, para não ter problema. Não adianta fazer gambiarra lá, né? Exato. Eu sei que muita gente, JB, vai ficar até bravo com a gente, mas é preciso perguntar. E o transporte com carretinhas? Porque eu sei, pessoas trabalham, ou bagageiro, que precisam levar equipamento, material, aí o pessoal se vira nos 30. É por aí? Você diz assim, carretinha, você tá vendo aquele reboquezinho Exato. puxa atrás do carro? Pode, não tem problema. O reboque tem que ser registrado, licenciado e emplacado. E aí ele tem que ser um reboque que seja homologado pelo Inmetro, ou seja, a fábrica de carretinha apresenta um projeto para o Detran, com aprovação do Inmetro, o Detran olha e fala, não, essa carretinha pode fabricar. Aí ele vai poder fabricar e vender. Aí com essa carretinha homologada, você consegue emplacar. Você já vai ter que ser licenciada, registrada, emplacada, e aí ela vai estar dentro de todas as regras que o Departamento de Trânsito, Código de Trânsito exige. Sinalização, freio estacionário, tudo isso aí. Tá? Então pode. O que o pessoal confunde bastante é a questão da habilitação, né? Que habilitação que você pode usar, por exemplo, para um automóvel puxar uma carretinha. Carteira B. Se a carretinha tiver o peso bruto total é o peso dela mais a carga. Então, se ela carregada não passe de 6.000 quilos, ele pode levar com a carteira B, certo? E o conjunto todo não pode passar de 19,80 metros, que é muita coisa, né? A gente não vai ter uma carretinha com esse tamanho. E o bagageiro, serralheiro, por exemplo, precisa transportar uma coisa grande.
e aí o bicho pega se o carro for pequeno, né? Você diz do bagageiro, em que Do sentido? Ali no veículo. teto, Em isso. cima do veículo? Então, Isso. tá. E essa carga ela não pode passar a parte dianteira do veículo. Ela não pode passar também A traseira a também. parte traseira do veículo e nem a lateral. Tá? E não pode passar de 50 centímetros acima do teto. Pouco, hein? Tá? Não é? É pouco. É, Porque justamente porque essa previsão que eu estou te falando é porque é um automóvel, né? claro. Então já o automóvel é um veículo para transporte de É. passageiro. Então quer dizer, já não é para transportar carga. É uma exceção que é permitido, mas o automóvel não é para isso, é para passageiro, né? Aí veículo de carga tem outras regras. Sei. Ou ainda voltando um pouco na questão do ciclista, ele pode trafegar pelos acostamentos das rodovias? Olha, esse aí é um É um assunto, dilema. polêmico, tá? Eu entendo que ele pode trafegar pelos acostamentos das rodovias. Quanto a isso, não tem problema. Acostamento ele pode, desde que não haja faixa específica para ele, ou uma ciclovia, por exemplo. Então, nós temos uma rodovia que tem uma ciclovia, ele não pode vir para a pista, nem para o acostamento. Não tem ciclovia, não tem uma via específica para ciclista. Ele pode usar o acostamento? Pode, com cautela, com cuidado. Dizer que ele pode usar o acostamento, eu estou aconselhando a usar o acostamento? Não. Porque Nós, é sempre nós perigoso. estamos falando de uma rodovia, a gente acabou de falar de todos os problemas que a gente tem na rodovia, né? Um dos problemas são as pessoas que transitam de carro pelo acostamento. E aí o carro com o ciclista junto, a gente vai ter, com certeza, tragédia. Quem nunca viu um caminhão fazendo uma curva e comendo metade do acostamento, Claro, pois é. né? Então, Exatamente. esse é um perigo muito Exato. Então, evidente. pelo acostamento, a lei permite, desde que não haja outro local adequado, Entendi, tá? Mas não na contramão. entendi. Agora, o problema de embriaguez ou de bebida no volante, ainda nas estradas o volume é muito grande? Olha, nas estradas ainda houve uma redução. O que não reduz, pelo contrário, a gente ainda pega muito aqui no perímetro urbano de Londrina, o condutor que ainda insiste, né, em beber, pegar a direção As do baladas, veículo. festas, né? Hoje ficou muito mais fácil, né, com Os os aplicativos. aplicativos, né, de mobilidade aí, ficou muito mais fácil, mas ainda assim, a gente tem uma resistência em relação a isso, tem bastante imprudência. Muito problema de é. motorista alcoolizado. E gera tragédias gigantescas. Bom, Eu essa costumo dizer que a pessoa que dirige alcoolizado, a direção sob efeito de álcool, é a maior prova de desamor ao próximo. Então, assim, você beber, consciente que você está bebendo, você pegar o carro, tem que ter consciência, tem que saber que você está colocando a vida de todo mundo em risco. E a gente tem que ter sempre em mente, assim, que a velocidade empregada numa rodovia é muito maior, né, do que no perímetro urbano. E em alta velocidade, o tempo de reação é muito menor de um condutor embriagado, né. A gente tem que pensar todas nas consequências que isso pode trazer. E não tem tolerância nenhuma mais pela legislação. Não, a lei é seca, é zero. O Uhum. que acontece? O etilômetro, que é o bafômetro conhecido aí por Uhum. todo mundo, ele é aferido pelo Inmetro. O Inmetro, ele dá a possibilidade do 0,05 para não correr o risco, olha, tinha um problema no equipamento aí, eu não. Então, o Inmetro é quem regulamenta que isso, dá tá? essa. E Margem o de Exato. erro. que é o 0,05? Em Difícil de saber. quantidade, o senhor É. fala? É bem Difícil de de saber porque depende da fisiologia de cada pessoa. Exato. Entendeu? Para cada pessoa, o tamanho da pessoa, da massa corporal, a quantidade de sangue no corpo. Os homens metabolizam diferente o álcool do que as mulheres. Alguém alto, com uma massa corporal maior, metaboliza diferente de mim, por exemplo. Então, tem muita variação em O relação a negócio é isso. não se fixar nesse 0,5. É zero. Não, exato. eu sei. Até Falar para as porque pessoas, esqueçam o Não, 0,5. porque às vezes, É. né? Não, eu tomei um copinho de cerveja, não tem problema nenhum, não. Quer dizer, às vezes, dependendo da característica do cidadão, pode ter algum problema, né? é que é difícil também a pessoa tomar um copinho de cerveja só, verdade, né? É Não, difícil. mas às vezes numa viagem, É. puxa vida, você É, vai almoçar, não é? Às vezes, não, eu É. confesso, já É. você É tem comum. essa. Mas tem Ah, que já tomar tá cuidado. E viajando. tem a implicação, tem assim, você pode até não ser fiscalizado, não tomar multa. Mas se você se envolver em algum acidente, em que você nem seja o culpado, né? Tá na Claro. estrada, nessa viagem, vem Perfeito. alguém e bate na sua traseira, vem o policial, faz bafômetro.
Então, quer Você dizer, vai... tudo vai se complicar para você por estar... Exatamente, culpa concorrente, que a gente Exato. costuma dizer. Assim, vou deixar fazer um apelozinho aqui, não sei se eu posso. Aproveita, A gente, claro que a nós já gente, estamos a entrando gente, no final do a programa. gente vai ter aqui em Londrina uma festa maravilhosa, que é referência na cidade. Na Claro. verdade, referência nacional, né? É Nacional. uma festa já, até Inter, já vi gente de fora do país vir aqui nessa festa, que é a Expo Londrina, né? Festa maravilhosa para o londrinense, é um presente todo ano, né? Só que a gente tem sempre esse problema da direção sob efeito de álcool. É uma festa, é um ambiente Tem show. que tem jogo, tem show. Então, assim, é maravilhosa a festa e o pessoal às vezes exagera. Então, eu já vou dar um recado. Nós vamos estar ali na porta, como todo ano, né? Vamos montar nossa operação como Com todo ano, efetivo maior. com efetivo maior esse ano, e a gente vai estar preparado para tentar tirar de circulação naquele momento essa pessoa. Para inibir, Né? coibir esse tipo Então, de assim, ação. antes que a gente não precise, né, abordar ninguém, mas que as pessoas só não Claro, que tem não dirijam. responsabilidade, Isso, chama né? um veículo, Festejar. chama um veículo de terceiro, Claro, tem motorista hoje da vez, tem o né? aplicativo, hoje é É. muito mais fácil e muito melhor, né? Exato. Só para terminar, vocês quando saem, por exemplo, final de semana ou não é, um feriado prolongado para a estrada, vocês já vão preparados, não é? Eu fico imaginando o que vocês já viram, já encontraram de problemas, acidentes, como você falou, até com crianças, é que muita gente não vê isso que vocês acho que veem no dia a dia, não? Isso aí é complicado porque a gente acaba criando até eu no caso, acabo criando até um bloqueio assim de viajar muito, É. sabe? É Já mesmo? nem gosto muito de pegar a estrada na minha folga com a família, De porque tanta coisa que você a já viu. família não sabe o risco que elas estão correndo, né? De Entendi. um modo geral, não tem essa noção porque não estão na minha profissão há 20 anos, né? Mas a gente que já passou por todo tipo de acidente, teve nos momentos mais difíceis para muitas famílias, né? Então a gente fica receoso de botar a família na estrada. Entendi, Infelizmente, né? entendi. É. É duro, né? É muito triste. Na verdade, assim, até essa última vez que eu fui à praia com as crianças, quando eu saí, diversas vezes, meu Deus do céu, se acontecer um acidente aqui com a gente, ai meu Deus do céu, e se acontecer igual aquele acidente que eu atendi, ai, e foi aqui, porque eu Nossa, trabalho aqui há muito tempo, né? Então a gente vive e tem que lutar com isso muito. vou passar num ponto crítico aqui, né? Exatamente, É incrível. exatamente. Então a Olha gente só, revive muito. a minha esposa comentou, a gente foi para a praia agora no final do ano passado, para Santa Catarina. A gente desceu a serra da 376 ali, que eu trabalhei 5 anos. E aí, quando começou a descer ali São José dos Pinhais, eu fiquei mudo, né? E ela reparou, né? Fui até chegar na praia, eu fiquei mudo. Aí ela falou, nossa, o que aconteceu? Você tá passando mal, alguma coisa? Eu vi que você ficou quieto. Eu falei, não, é que eu vou passando aqui, eu vou vendo os locais onde eu vi acidente. Conhece o trecho, né? E assim, eu vou lembrando e tal, e a gente acaba ficando meio Olha, paralisado. mas chegamos aí no final do programa. Muito obrigado, parabéns pela presença de vocês. E a gente tem um respeito, uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês. É um trabalho maravilhoso. Vanderlei e Juliane, muito obrigado, Vanderlei. E estamos aí à disposição e para ajudar, não é? Eu acho que nós temos também essa missão. Acho que é a missão de todo mundo, né? Exato. A gente preservando a vida um do outro aí, no final tudo vai melhorar, né? Tá certo. Obrigado. Franciele, muito obrigado pela presença, tá? Nós que agradecemos o convite. É muito bom para a gente, enquanto pessoa e enquanto PRF, abrir os nossos corações e mostrar que nós somos pessoas, como todo mundo. Sou mãe, tenho 2 crianças e ainda assim a gente luta todos os dias, acorda com esse ímpeto aí de fazer acontecer e fazer a diferença. Esse é o nosso principal objetivo aí. É verdade. E trabalham para o bem-estar de todos nós, não é? Esse é o trabalho de vocês. Lino Ramos, valeu, Linão. Valeu, JB. Um abraço a todos, bom final de semana e aproveitem o final de semana com muita responsabilidade. Muito bem, terminamos aqui o nosso Pai Querer Rádio Opinião, especial deste sábado. Lembrando que a gente repete o programa no final do dia. Hoje não teremos futebol à tarde, então só com o som. Na 91,7, nós vamos repetir o programa às 18 horas. Mas no YouTube, com som e imagem, a qualquer momento, se quiser transmitir, não é? Passar para alguém
acompanhar esse programa, ele está lá no YouTube permanentemente, juntamente com os programas de Braços Abertos, do William Santin, com a Paiquerê 91,7, contando a história dos 90 anos de Londrina. Agradecemos ao João Cortez aqui, a equipe do Marcão Careca, o Luciano Magalhães na técnica, o Wanderson Queiroz na supervisão técnica, ao Tiago Sadal na central. E a você, mais uma vez, muito obrigado. Vem aí o nosso bate-bola, e um bate-bola especial amanhã, jogo decisivo do Tubarão do Londrina contra o Maringá no Estado Café, promoção de ingressos vai até o final da noite de hoje, vale a pena para não é, ajudar o Londrina, quem sabe, se classificar. Mas a equipe total, a partir de agora, vai falar muito sobre isso. Um abraço, muito obrigado.